Vamos lá, o Adélio Bispo. O caso Adélio Bispo tem uma tese, tem um documentário rolando, inclusive o Joaquim de Carvalho, que a gente trouxe, é o autor desse documentário, que é uma fakeada. Confesso. Não assistiu? Uma fakeada no coração do Brasil. Está de onde? tudo que eu Está disponível. Tá no YouTube. Tá no YouTube. Tá qual canal? Nós vamos assistir. Qual canal do YouTube? Canal 247. Se somar 247 dá 13. É daquele canal de esquerda? 247, falaram que somando dá 13. Exatamente. Né? Aí tá lá. Mas aí eu trouxe o Joaquim, e a parte que mais me intrigou, Pavivi, e eu falei para você em off isso, para a gente apurar, né? Vamos ver o trecho do vídeo que ele mostra que o Bolsonaro já tinha um problema na barriga. Mas deixa eu contar uma coisa. Não tem a tecla nem 2, nem 4, nem 7 no meu computador, então eu vou ter que ver por aqui. Vamos ver o trechinho que o Joaquim levanta, que essa facada, na verdade, não pode não ter acontecido, a tese deles é essa, e que o Bolsonaro já tinha um problema na barriga, não se sabe qual, e a gente está aqui para isso. Não se sabe qual, é maravilhoso. Parabéns. Não se sabe qual, é sensacional. Puta qualidade de jornalismo. Vamos lá. Vamos ver o Bolsonaro falando que tem um problema no estômago. E o Pavivi está aqui comigo para a gente correr atrás dessa verdade. Pavinato tem bons contatos e a gente vai descobrir qual era o problema que o Bolsonaro tinha nessa ocasião aqui. Vamos lá. Ele toma 2 remédios, tá? Que ele já estava tomando um deles para o estômago mesmo, tá? Porque você percebe que tem um antiácido, alguma coisa assim, para o estômago. Ele toma e até brinca com um fotógrafo, ela direto a ele diz assim: olha, não é Viagra, não. Era um outro medicamento, não se sabe para que era o medicamento, e ele toma. Interessante, isso não é um detalhe sem importância, porque o Bolsonaro efetivamente tinha manifestado a doença anteriormente. Num congresso evangélico lá em Santa Catarina, Gideões, o pastor diz lá que quem quer receber oração para cura, tem algum problema no estômago, então que ele faria uma oração. E o Bolsonaro fica de pé, a Michele coloca a mão exatamente onde foi a facada, tem uma outra pessoa, 5 meses que seja um pastor também, coloca também a mão e eles fazem ali aquela oração. E a notícia de que o Bolsonaro, numa viagem a Cascavel, uma viagem de campanha, ele passou mal e teve que ir para o hospital. Isso pouco tempo antes, de alguns meses antes do episódio da facada. Vamos lá. Em primeiro lugar. Então, isso foi o que me chamou a atenção. De tudo que eu assisti, eu falei, realmente, isso é uma ponta sem amarrar. O que o Bolsonaro tinha, você sabe? Não sei, mas nós podemos perguntar. Vamos apurar. Vamos ao seguinte. Primeiro, se tomar Enotabs, mostra que você tem um problema no estômago, vamos combinar aqui que tomar então, nós vamos notar que quase 90% da população brasileira adulta já tem uma facada no estômago. Porque aquilo é eno. É eno. Depois, se isso é um documentário, quem estava falando é um jornalista, ele foi atrás do laudo. Em primeiro lugar. Esse laudo do Bolsonaro ninguém tem. Mas ele foi atrás. O que sabem é que ele foi operado por um oncologista. A cirurgia dele foi feita por um oncologista, o que eles falam no documentário. Então, mas eles falam... Eles sugerem que o Bolsonaro tinha um câncer. Mas eles não dão o nome do médico. Por que não dá o nome do médico? Então, isso não é jornalismo. Porque eu já vi oncologista na minha vida. Porque quando você vê alguma coisa estranha no exame, você vai ver um oncologista para fazer uma biópsia para ver se é câncer ou não. Não é porque eu fui a um oncologista que eu tenho um problema. Eu quero saber se eu tenho um problema. Então eu posso ir no oncologista, posso ir no infectologista. Eu vou ao infectologista levar exames todo mês. Por quê? Porque eu tenho HIV? Não, para justamente não ter. Ele foi ao infectologista, ele tem AIDS. Não, eu vou ao infectologista porque eu faço exames regulares de 6 em 6 meses
para justamente não ter uma DST. Se eu faço um exame, por exemplo, quando você está no círculo de poder, em Brasília, uma das doenças mais comuns em políticos é úlcera no estômago. Quando se tem uma úlcera estomacal, eu não sei, você deve ter convívio com muita agenda política, mas eu trabalho com políticos desde 2007. Eu era advogado de político. Então, eu frequento Brasília, os altos escalões do poder, como advogado, desde 2007. Um dos problemas mais comuns em políticos é úlcera estomacal. Úlcera estomacal. Agora, se você tem uma úlcera estomacal que não cessa, qual é a recomendação do seu gastro? Vamos fazer um exame oncológico. Agora, que para isso ser um documentário, ele precisava apontar o nome do médico. Pavinato, mas tem a relação de sigilo médico-paciente. Eu não estou dizendo para dizer o que o oncologista falou, mas para apontar quem foi o oncologista que ele foi. Ué, se o oncologista não quis responder, não quis. Eles tentaram contato com o Bolsonaro para perguntar sobre isso? Essa é uma pergunta. Porque quando você faz o documentário de alguém vivo, a primeira coisa que você faz é mandar um rol de perguntas para essa pessoa. Isso não aparece. Então ele pega a imagem dele tomando eno, depois ele joga para um culto evangélico em que a esposa, a Michele Bolsonaro, está pondo a mão no estômago dele, e depois ele passa para que o Bolsonaro, uma notícia do portal Terra, que é consorciado ao lulismo, dizendo que ele foi a um oncologista. Mas tudo bem, foi um oncologista. E daí? Quem é o oncologista? Ele procurou saber? Agora, nós não podemos fazer o trabalho de investigação de quem fez o documentário. Porque eles estão ganhando dinheiro. O portal 247 é um dos portais que mais ganham dinheiro do governo federal. Está lá, no portal da transparência. O portal 247 ganha uma fortuna do governo Lula. Eu vou fazer o trabalho investigativo para eles. Se eles me repassarem metade, eu faço. Se eles me repassarem metade, eu faço. Agora, de graça, não, ainda mais para a gente que está ganhando dinheiro do governo. Aí fica a pergunta, que eles têm que me responder. Mandaram as perguntas para o Bolsonaro, ele não respondeu, não quis responder, respondeu ou vocês não mandaram? Segundo o que eu apurei, mandaram e ele não respondeu. Eles mandaram o e-mail, colocaram um e-mail no documentário? Mandaram, não falaram o jeito que mandou. Eu imagino que sim, jornalista formaliza, né? Eles deveriam colocar no documentário o documentinho, olha, em tal data mandamos este e-mail, mas nunca foi respondido. Como a Globo sempre fez. A Globo faz direito essas coisas. Eles põem lá a cartinha, eles põem o ofício, eles põem a nota com data, com endereço, com comprovante de entrega e diz que não respondeu. Quando eles ligam, eles falam, nós ligamos e as ligações não foram atendidas. Agora, pelo menos esse trecho que você me passou, nós temos um senhor que mostra 3 fatos de domínio público, que estão na internet. Um, ele tomando eno. Outro, ele numa... Se eu te contar que eu tenho refluxo e amanhã eu levar uma facada, vão falar que eu já tinha problema por causa do meu refluxo? Bolsonaro não é nenhum garotão. Apesar de ser aquele néctar, como ele gosta de dizer, ele fala, eu acho engraçado. Mas ele tem idade. E você sabe que depois dos 40, meu filho, refluxo é uma coisa que fode a vida do cristão. Então, não sei o que é. Você põe a mão no estômago, pode ser refluxo, pode ser úlcera, pode ser intestinal. E outra, que o estômago, ele falou, estômago, ele ficou com um problema
no misto de intestino com estômago. Se você vê a barriga do Bolsonaro, é uma coisa, depois dessa cirrose. Facada, depois dessa facada, ela ficou uma coisa como se fosse duas. Eu vi. Não tem gastrointestinal, não tem refluxo, não tem câncer de estômago, intestino, que deixa uma barriga daquele jeito. Porque ela virou duas justamente pelo corte. Ela é dividida no meio. É uma coisa estranha. Porque por conta daquela pele mais dura que fica na cicatriz da região que divide a faca para a parte superior à parte inferior. É uma tristeza ver aquilo lá. É uma tristeza ver aquilo lá. Agora, ele nunca se negou a mostrar para quem quer que fosse a barriga. Ele nunca negou a mostrar, quando ele estava usando, para quem quer que fosse, a bolsa de colostomia. Por que não apresentaram o nome do médico dele? Que eu acho que também não é segredo para ninguém. Todo mundo sabe quem é. Todo mundo sabe que ele trabalha no Einstein. E não tem nenhum ofício do Einstein nesse documentário. Então é um documentário que não dá para perder tempo com um documentário bosta desse, porque não teve o trabalho básico de jornalismo. E falo eu como um pesquisador acadêmico, não teve o trabalho mínimo de pesquisa. Aí eu lhe pergunto, o que é estranho no caso do Adélio para mim? O caso do Adélio para mim é estranho o seguinte, ele era um homem pobre / miserável, porque ele não tinha fonte de sustento próprio. Vivia numa situação de semi-mendicância. Ele entra no meio do povo, porque o Bolsonaro é dado ao povo, e ele tem uma faca. Mas, sabidamente, a faca está enferrujada. Esse detalhe da faca enferrujada é muito interessante, porque a faca enferrujada ela faz um estrago muito maior. Se você tem um resquício de ferrugem e contaminação bacteriana pela ferrugem, isso dá uma septicemia. Então, a chance de morrer é maior. Mesmo que a facada não seja profunda, você morre de septicemia. Então, foi uma facada para matar, porque a faca foi uma faca enferrujada. Aí ele é preso. E, do nada, um sujeito em situação de semi-mendicância recebe, out of the blue, 3 advogados que cobram, no mínimo, R$500 mil para fazer uma contestação, que chegam de jato para defendê-lo. É estranho, né? E advogados ainda ligados a próceres do PT. Não, advogado pode advogar para quem quiser. Eu já advoguei para o PT no meu começo de carreira. Ganhava muito dinheiro como advogado. Então, assim, o advogado defende quem ele quiser. Mas, justamente, você ir defender o Adélio Bispo, porque se fala, é um caso que vai dar projeção, então os advogados querem. Não, de fato, advogados caros de renome, que advogado bom é advogado pago, no mundo inteiro vale a mesma coisa. E um criminalista, quanto mais nacional, quanto maior repercussão tiver o crime, ele vai querer pegar o caso de graça. É claro, porque ele está fazendo propaganda do trabalho dele. Mas agora, um advogado que tem clientes ligados ao Partido dos Trabalhadores vai pegar o caso de um sujeito que tentou matar o adversário do Luiz Inácio Lula da Silva para quê? Para prejudicar e levantar conspirações contra o seu cliente? Então isso não casa. Se fosse um advogado, quando o Maris de Oliveira pegou a Suzane von Richthofen, de graça, a Suzane não matou nenhum político, ela matou os pais. Então, para ele, o Podval fez a mesma coisa, é uma vitrine. Agora, uma tentativa de homicídio contra o candidato a presidente. Você tem uma banca
de advocacia ligada ao adversário desse presidente que tentaram matar, você não quer fazer nome em cima desse caso, porque isso vai prejudicar a tua clientela. E se vai prejudicar a sua clientela, ou você foi mandado por essa própria clientela, ou você está ganhando muito dinheiro de alguém que nós não sabemos quem é. Nós não sabemos quem é, porque se diz que foi pro bono. Usou-se esse expediente, da Suzane, do Nardoni, então da repercussão. Mas o Nardoni matou a filha, a Suzane matou os pais. O Adélio tentou matar o presidente da República. O Adélio mudou a política do Brasil, né, Pavi? Eu acho que existe uma história política antes e outra depois dessa facada. E aí vem, uma coisa muito esquisita. Esse aqui é o Zanoni. Esse aqui é o primeiro advogado do caso Adélio. Zanoni Júnior, não sei se vai dar o foco aí. Não deu aí eu foco. Mandei para ele. Falei, doutor, o que está acontecendo? Tem alguma chance de alguém entrevistar o Adélio? Acho que vai dar o foco aqui se eu insistir. Zanoni Júnior, olha lá. Ele escreveu lá, esse caso acabou há 4 anos. A absolvição transitou em julgado. Não, ele não foi absolvido. Espera aí. Ele te deu uma informação errada. Pois é, aí eu mandei, pois é, mas encontra-se isolado e a sociedade clama por uma fala dele, a imprensa. Ele está em Mato Grosso ou conseguiu a transferência para Minas? E aí morreu o assunto. Para você que está assistindo essa live, o caso Adélio está resolvido? Me escreve aqui no comentário. Está resolvido, mas não está... Eu vou explicar o que aconteceu. Está resolvido, mas não está explicado, né? Ele não foi absolvido. Por quê? Porque ele não poderia ter sido considerado nem culpado, nem inocente. Porque ele foi considerado inimputável. O que é isso? Na categoria das pessoas, o Código Penal brasileiro ele divide a população em imputáveis e inimputáveis. Tem lá as categorias dos semi-imputáveis, mas não vem ao caso aqui. O que a gente tem que entender aqui é: o imputável é aquele que é considerado são. Tem a cabeça boa. Para usar o jargão de antigamente, o jargão que valeu no Brasil até o ano de 2003, era o louco. O inimputável é o não louco, é o louco, e o imputável é o não louco. É o jargão que valeu no Brasil até 2003, oficialmente. Depois disso, passou a se falar aquele politicamente correto. Então, o Adélio ele foi considerado louco. É o não louco. Não louco, inimputável. Inimputável é o louco. É o que resgata o louco da piscina e amarra para secar com a gravata. Esse é uma pena. Quando você condena alguém, você imputa uma pena. Tá. Quando você não condena, você não imputa. Não tem como penalizar. Então, imputável é aquele que é passível de ter uma pena imputada a ele. Inimputável, o prefixo inim é igual inelegível, inafiançável, ou seja, não imputável. Inimputável é não imputável. É o sujeito a quem não se pode imputar uma pena. Mas isso não quer dizer que ele não cometeu um crime. O crime aconteceu. É que o autor do crime só não é passível de ter uma pena imputada a ele. Por quê? Porque o critério da inimputabilidade diz que um sujeito que não goza de perfeito juízo mental, quando ele vai cometer o crime e não sabe que aquilo é um crime, por exemplo, uma pessoa numa crise paranoide de esquizofrenia, ela acha que ela está agindo, ela acha que ela é Jesus e ela vai levar a pessoa para o paraíso. Então ela está fazendo um bem na cabeça. Dentro do delírio dela, ela está achando que ela está fazendo um bem. Se ela cometeu esse crime durante este delírio, e também vale dizer, não é porque a pessoa é esquizofrênica que ela é inimputável. Ela é inimputável se, no momento do crime, ela estava dentro de um surto em que ela era incapaz de dizer que aquilo era bom ou mal. Aí se declarou que o Adélio
era inimputável, porque no momento da facada, ele não sabia que aquilo que ele estava cometendo é crime. Conversa para boi dormir! Conversa para boi dormir! Conversa para boi dormir! Eu não vi um laudo. Ele planejou muito. O cara estava com uma faca enferrujada. Por exemplo, se ele fosse um sujeito que andasse com esta faca enferrujada todo santo dia para descascar laranja, vá lá. Mas não é o caso dele, do Adélio. Ele não andava com aquela faca enferrujada todo dia para ele ter um surto psicótico e falar, me deu um branco, é a hora que eu vi, o presidente estava com a minha faca enferrujada de comer laranja dentro da barriga dele. E eu falei, nossa, precisa de ajuda? Não, não foi o caso. Mas a justiça o declarou inimputável. E quando a pessoa é declarada inimputável, o julgamento não prossegue. Prossegue apenas o debate sobre a imputabilidade ou não, sobre a loucura ou não. Aí, quando o juiz bate o martelo, fala, ele é inimputável. O que faz? Não se vai atrás de prova, não se procura quem mandou, não se interroga por quê, descarta-se todo o inquérito e manda-se o sujeito para um manicômio judicial. Sabe como é um manicômio judicial? Você chega, leva uma paulada na cabeça, a hora que você acorda já levou outra. É mais ou menos assim. Então, tem algo nessa história que ninguém sabe, que a gente só pode desconfiar. E a gente só pode desconfiar por quê? Porque neste país, nessa democracia torta, tudo é sigiloso. Por que é sigiloso? Por que é sigiloso? Porque ele, como inimputável, é um incapaz. E quando tem sujeito incapaz no processo, a regra processual diz que o processo deve ser sigiloso. Então ninguém pode saber quem é o Adélio. Peraí, ele tentou matar o presidente. A regra é pensada para o cidadão comum, não para quem tenta matar o presidente da República. Então fica esse ponto de interrogação. Por quê? Porque o judiciário jogou o Adélio dentro de um manicômio judiciário, e mesmo que alguém consiga falar com o Adélio no manicômio, e mesmo que ele conte uma história diferente da história dos autos, o que o judiciário vai falar? Não tem relevância, não vai se abrir investigação, porque ele é inimputável, não sabe o que está falando, a declaração dele não tem valor jurídico. E quando a gente vê essas ações do judiciário brasileiro totalmente contrárias à Constituição, às leis, à democracia, à moral, à decência, quando a gente tem no país presos políticos, e quando eu digo que o Brasil está cheio de presos políticos, eu não quero dizer que eles não tenham cometido um crime. Eu quero dizer que eles estão presos sem o devido processo legal. Pode ser que sejam culpados, mas uma vez que estão presos sem o devido processo legal, são presos políticos. E quando a gente vê um país de presos políticos, não me espantaria saber que o Adélio foi silenciado. Por quê? Há mais elementos objetivos que eu posso pegar papel aqui e mostrar para você, olha, despacho número tal, processo tal. Inquérito número tal. Eu posso imprimir tudo e mostrar para você documentadamente, como um jornalismo sério deve fazer, por que a história do Adélio é estranha. Agora, eu chegar e pegar um vídeo do Bolsonaro tomando eno, a Michelle pondo a mão na barriga dele, uma notícia de um portal duvidoso de notícia dizendo que ele foi ao oncologista, mas sem ninguém mencionar quem é o oncologista, sem ninguém mostrar um registro de visita, sem ninguém mostrar que mandou perguntas ao presidente e que ele não respondeu. Aí, o que isso quer dizer para mim? Que eles estão a serviço
E por que o Portal 247? É, repito e friso, um dos portais de internet que mais ganha dinheiro do governo Lula. Para mim, isso é uma peça publicitária para ajudar a fechar os furinhos que ficou, para ajudar a lacrar de vez o caixão que fizeram do caso Adélio, da mesma maneira que fizeram com o caso Celso Daniel. Perfeita análise. Pessoal, olha só, presta atenção nessa dica de ouro que eu vou te passar ela só mais uma vez, tá? O nosso manual prático anti-endividamento vem sendo um grande sucesso. Tá tirando pessoas da posição de super endividados para pessoas poupadoras de dinheiro. Principalmente você aí que está comprometido com empréstimo consignado, você que é aposentado, que é pensionista, que é servidor público e até você mesmo de carteira assinada, você sabe do que eu estou falando. Se a tua situação é essa, de pessoa super endividada, não perde tempo. Vem para cá, o Thiago Parigiani, parceiraço nosso aqui, conseguiu desenvolver esse manual prático que está mudando a vida de milhares de pessoas. A gente trouxe para você recentemente uma leva de 30 oportunidades ímpares para que você pudesse adquirir esse manual prático por apenas R$ 49,90. Infelizmente, isso acabou e voltou para o valor normal de R$ 499,90. Mas eu quero te dar uma excelente notícia agora. A gente está com um pacote novamente agora promocional, também por tempo limitado, de apenas R$ 99,90 para as 30 primeiras pessoas que entrarem em contato conosco através do link que eu vou deixar aqui à disposição de você.